Eu sofri diversas crises de compulsão alimentar durante o meu puerpério e nesse vídeo eu venho contar pra vocês quais foram as 7 estratégias que me ajudaram a vencer a compulsão alimentar. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje para falar um pouquinho sobre compulsão alimentar no puerpério. Mas antes de começar a passar para vocês essas estratégias que me ajudaram a vencer aí esse período, inclusive todas essas estratégias foram propostas por um nutrólogo, tá? Por um profissional, nutrólogo e cardiologista, tá? Mas já eu chego lá. Eu quero falar um pouquinho pra vocês da origem dessa compulsão alimentar, porque muitas mães podem estar passando por isso sem saber direito, né, o que tá causando, né? Só pra vocês entenderem, resuminho rapidinho, prometo. Em geral, a compulsão tá muito ligada a problemas de ansiedade. E eu sempre tive, desde a minha adolescência, eu tive problemas de ansiedade e inclusive sofri aí de um quadro de bulimia dos meus 15 até os 19 anos. E a bulimia também tem muito ali de compulsão alimentar dentro do quadro, né? E quando eu engravidei do meu segundo filho, a gente estava ainda em período de pandemia. Então imagina eu ansiosa, trabalhando em hospital, com um filho pequeno em casa, a ansiedade estava lá a 1000. E pra completar, eu fiz 2 promessas nessa gravidez. Eu tava vivendo uma promessa de não tomar café e não comer chocolate. Então imagina só pra uma grávida ansiosa ficar sem o café e o chocolate, que são combustível ali pra controlar a ansiedade, né? E era o cenário geral aí do momento da minha segunda gestação. Quando meu filho nasceu, que eu vi que tava tudo bem e tal, no mesmo dia eu fiz o meu marido comprar chocolate pra mim. Falei, amor, pelo amor de Deus, compra um pão de mel. Eu queria comer um pão de mel de qualquer jeito e tal. Aí ele foi lá. Aí ele achou uma lojinha de chocolate, comprou um monte de chocolate lá na rua. E aí eu comi chocolate lá na maternidade mesmo. Tipo, voltei da cesárea e já comi chocolate, assim, nesse nível de desespero que eu tava. E o café nem se fala, né? Vinha o café da manhã lá no hospital, já tomava logo o café preto. Eu gosto de café preto puro, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E quando eu voltei pra casa, eu me dei de presente de puerpério uma daquela máquina de café Dolce Gusto, com a cápsula, tá? Porque eu queria tomar café. Vocês já vão entender por que eu tô falando tanto de chocolate e café, tá? E aí nesse meu pós-parto, eu tava ali com algumas complicações da gravidez, né? Que era hipertensão, hipotiroidismo, a minha pressão tava super difícil de controlar. Então eu tava tomando 3 medicações pra pressão e eu tinha que verificar a pressão várias vezes ao dia. Eram 4 vezes, e isso me deixava extremamente ansiosa, porque toda vez que ia verificar ela tava alta. Além disso, o básico do puerpério, né, privação de sono, amamentação, né, que acaba desgastando a gente. E com 20 dias de vida, o meu filho começou com as cólicas. Eu tive problemas seríssimos com cólicas. As cólicas dele foram dos 20 dias até 5 meses de idade. Cólica e disquesia, né, então até tem um vídeo aqui no canal falando só sobre esse período, né? Quem tiver interesse, eu vou deixar linkado aqui. E assim, eram noites assim aterrorizantes, noites terríveis que eu passava com esse menino, fazendo massagem, cuidando dele, ele ia aos gritos e nada resolvia, nada dava certo, né? Olha, não gosto nem de lembrar dessa fase. E no dia seguinte eu tava lá, eu e ele, né? A minha mãe me ajudava a cuidar do meu outro filho mais velho, mas assim, o bebê mesmo era eu. E eu tava um trapo com 2 filhos em casa, né? E aí o que aconteceu? Eu me peguei viciada em café e chocolate. Mas um vício fora do normal. Fora. O café, começou com o café, né? Porque eu tinha mais acessível em casa. Então eu comprei caixas e caixas de cápsulas e eu tomava aquelas caixinhas, era fácil de fazer. Eu tomava aquilo ali, eu não sei dizer em quantidade, gente, mas eu tomava umas 6, 7 xícaras na manhã, sem brincadeira. Eu tomava loucamente café, tomava. Só que veio Páscoa e eu com 2 crianças, e aí eles ganharam um monte de ovo, um monte de barro, um monte disso, um monte daquilo. E aí, o meu filho, no auge da cólica, eu comecei a comer aquele chocolate como se não houvesse o amanhã, gente. Eu comia, eu abria, eu lembro que tinha um ovo assim, tipo de, sei lá, 350 gramas. Eu comia de uma vez, o ovo inteiro, sozinha, e os bombons. E chegou num ponto que eu comecei a perceber que não tava legal, né? E eu não sentia mais o sabor do chocolate, só ia comendo, sabe assim? Eu não sei se vocês já chegaram a comer tanto chocolate que você não sente mais nem o gosto, mas você segue comendo. É difícil explicar a compulsão alimentar, mas é uma coisa assim, você precisa comer. Basicamente é isso, veio uma vontade sobrenatural e você precisa comer.
E não tem o que faça você parar. E aí eu comia, e era café e chocolate, café e chocolate, café e chocolate. E eu comecei a perceber que aquilo tava fugindo do controle quando eu me deparei, eu falando pro meu filho, né? Isso foram várias vezes, tá, gente? Eu falava assim pro neném, ele no auge da cólica, eu falava: ai, olha, eu sei que vai doer, você vai ter cólica, mas a mamãe vai comer o chocolate e depois eu vou estar junto com você. Então, olha só, era uma coisa tão forte que eu colocava a cólica abaixo. Então eu colocava comer o chocolate como a coisa mais importante da minha vida, inclusive acima do meu filho que estava sofrendo com cólica, sendo que eu sabia claramente, fiz vários testes, que quando eu comia chocolate ele tinha a cólica mais forte. Então, não é uma coisa de eu ser, da mãe ser egoísta, ou é uma coisa que fugiu do controle mesmo, né? Eu percebi que a compulsão tava demais, aí eu falei assim, eu preciso de ajuda profissional, e eu encontrei um médico que ele era nutrólogo e cardiologista. Aí eu cheguei nesse nutrólogo só o pó da rabiola, gente. Eu tava cansada, desanimada, me sentindo horrível, me sentindo a mosca no cocô do cavalo do bandido, sabe? Assim, o cabelo caindo, a cara cheia de espinha, pele oleosa. Eu tava assim, um trapo, assim, não tinha vontade de fazer nada, só de deitar, dormir, me arrastar. E aí passei na consulta, ele pediu uns exames, fez a bioimpedância. Aí eu descobri, assim, né, que todo esse processo de gravidez, tudo, a gente perde muita massa muscular. E o que ele me contou sobre a compulsão alimentar, né? Tinha uma explicação que eu achei fantástico. Só dele me dar uma explicação, eu falei, não, já valeu a consulta, né? Eu tinha compulsão porque eu tava vivendo um quadro tão intenso de privação de sono, de cansaço, de estresse, né, que todo esse período do puerpério causa, né, ali os primeiros meses do bebê, que o meu corpo pedia por fontes rápidas de energia. Então ele pedia por chocolate e café, que são fontes super rápidas de açúcar, né, e o café ali para dar energia para eu ficar acordada. E aí ele me propôs, né, uma dieta com essas estratégias que eu vou trazer agora para vocês. A primeira estratégia é entender o motivo. Então aqui, como eu falei para vocês, o motivo que estava me levando a essa compulsão era a privação de sono e o meu quadro de ansiedade, que estava ali me levando a buscar por fontes rápidas de energia. E aí, para tratar essa questão, a gente vai para a segunda estratégia, que é incluir fontes de proteínas e gorduras boas em todas as minhas refeições. Então, em todas as minhas refeições, café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde, janta, eu incluía fontes de proteína, né? Então, ovo, carne ou whey, eu tinha que incluir isso na minha refeição em todos os horários para manter saciedade, e fontes boas de gordura. Então podiam ser castanhas, podia ser abacate, azeite, tem aí uma gama de opções, né? Mas sempre fontes de gordura boa, que iam promover saciedade para mim. Terceiro ponto foi a questão do sono, né? Como eu tomava muito café, eu não sei em que ponto isso passava pro bebê, né, mais a minha dieta, ansiedade e tudo, eu percebi que conforme eu fui alinhando, acertando, diminuindo a dose de café, me alimentando melhor, né, eu fui ficando mais calma, né, eu acho que eu também passei menos cafeína pra essa criança, e aos poucos foi incrível, gente. As cólicas também, acho que nesse período foram diminuindo, né, porque eu tava comendo menos chocolate também, né, eu tava ajudando também, que antes eu não tava ajudando a criança, eu tava atrapalhando a criança, né, e aí aos poucos ele foi dormindo melhor, né, e eu também fui conseguindo dormir melhor, descansar, e aí eu comecei a ficar mais calma, mais tranquila também. Parece que assim, tudo foi se encaixando e fluiu de forma mais tranquila. 4, planejamento. Ele me ensinou, né, que dieta é logística. Então, eu precisava ter sempre programada a minha próxima refeição. Fazer marmita, fazer lanchinho, pensar ali nas refeições, né? Já pensar o que eu vou fazer, ter um cardápio, né? Hoje nós vamos comer isso. Porque se você não tiver disponível ali o que você precisa comer naquela próxima refeição, quando bater a fome, você vai comer o que você encontrar pela frente. E nunca vai ser uma fruta que você vai querer descascar. Você sempre vai querer abrir um pacote ali de bolacha, um pacote de pão e comer, porque é muito mais fácil, dá mais saciedade, carboidrato, né? Então, dieta é logística. Você tem que ter esse planejamento para você ter sempre disponível o alimento ideal. 5, mais difícil de tudo pra mim, atividade física. Eu achava que era impossível. Eu não via a relação da atividade física com a compulsão alimentar. Mas a atividade física também promove uma saciedade, promove mais energia, promove até um certo relaxamento, né? Você tem uma sensação de bem-estar.
né? E acaba gerando menos ansiedade e ajudando aí também na questão da compulsão alimentar. Como que eu fiz, gente? Porque pra mim era impossível, não tinha como sair de casa, porque eu tava com o bebê o tempo todo, era eu e o bebê. E aí, em aleitamento materno exclusivo. Aí eu encontrei um professor, né, de educação física, que ele montava o treino pra mim. E ele fazia o seguinte, era um treino de 30 minutos que eu fazia em casa, com o que eu tinha em casa mesmo. Então eu me apoiava no sofá, na cadeira, comprei uns halteres assim, sabe, colchonete, aí era elástico e era isso aí que a gente usava, né, mais exercício com o peso do corpo mesmo, mas eram exercícios de força. E ele montava pra mim 3 blocos de 10 minutos. Então eu fazia às vezes eu conseguia fazer o exercício de uma vez, os 3 blocos. Às vezes eu fazia no intervalo que o neném tava dormindo, né, eu ia me virando, mas eram 3 blocos de 10 minutos. Cada bloco tinha 3 exercícios pra eu fazer. Então eu fazia 3, né, como se fossem 3 séries de 3 circuitos, né. E aí eu fui fazendo, comecei a pegar gosto, fui aprendendo, né, tudo ali em casa mesmo, no tempinho que eu tinha. E eu comecei a sentir muito mais energia, muito mais bem-estar. A compulsão realmente diminuiu muito, porque após o exercício você não tem, eu não sei, gente, tem alguma, eu não sei a explicação certinho pra passar pra vocês, mas o exercício ele promove assim, como se fosse uma... Você não tem vontade de comer doce depois que você faz academia. Pode reparar, você não sai da academia querendo comer um chocolate. É algum mecanismo que libera ali alguma coisa que você tem ali uma saciedade. Às vezes você tem fome, mas não é aquela fome de comer assim, né? Eu quero comer uma pizza agora, um chocolate, né? Como era o meu problema. Então o exercício me ajudou muito a controlar a ansiedade e a compulsão também. 6º ponto, chocolate e café. Então eu tinha direito ao meu cafezinho, né? Só que a gente reduziu pra 3 xícaras no dia, pequenas. Porque eu falei pra vocês, eu tomava 7 xícaras na manhã e à tarde eu seguia tomando, né? Eu ia na casa, se vinha alguém aqui em casa, vamos tomar um café? Vamos tomar café? Mas aí a gente reduziu a 3 xícaras, que eu achava muito pouco. Aí eu tomava geralmente 2 xícaras na manhã. E aí, depois do almoço, eu tomava uma xicarazinha de café com 20 gramas de chocolate 70%, que era, assim, o meu momento mais maravilhoso do dia, mais aguardado, era esse chocolatinho, né? No começo eu tive um pouquinho de dificuldade, porque ele é um chocolate amargo, mas aí eu achei umas opções da Hershey's e da Talento, que elas têm um nibs, então é tipo crocantinho, aí você vai acostumando, o paladar vai acostumando, e é a coisa mais deliciosa do mundo, junto com o café, ó, combo perfeito. Então eu não fiquei sem meu chocolate, eu tinha chocolate todo dia. E isso foi fundamental, porque aí eu não tinha o desejo de chocolate, porque eu já comia todo dia mesmo, né? Comia 20 gramas, né? Podia comer 20 gramas, não precisava comer o ovo inteiro de 350 gramas. E 7 foi a refeição livre no fim de semana. Então o doutor até me explicou que é importante você ter ali uma refeição livre pra você controlar mesmo esse desejo de comer. Porque quando você tá comendo muito regradinho, às vezes você vê uma coisa, né? Que nem a gente que trabalha, vai no trabalho e vê lá... Toda quarta-feira lá onde eu trabalho tem uma feira na rua de trás. Aí as meninas compram pastel. Então às vezes eu vejo aquele cheiro do pastel, eu tenho mais vontade por conta do cheiro do que por estar com vontade de comer pastel mesmo. E aí de repente no fim de semana, se eu quiser comer um pastel de feira, eu posso ir lá com meu marido, a gente come um pastel, come uma pizza. Então isso também ajuda muito, é importante. Ele até combinou com a gente não fazer dia do lixo, né? Porque dia do lixo aí já é demais, né, e você desanda muito da dieta, mas ter uma refeição livre, então pode ser o jantar no sábado, um almoço de domingo, e aí você opta pela refeição que você quer fazer. Às vezes você vai fazer um passeio com os filhos, e aí nesse passeio você vai fazer a sua refeição livre, e isso faz toda a diferença. E claro, né, como eu já falei, ter um marido ali fazendo a dieta junto, né, ter ali um parceiro que tá fazendo a dieta com você, é muito bom, porque um dá força pro outro, um mantém o outro na dieta, né? Torna tudo muito mais fácil, né? Bem mais fácil do que você tá junto com alguém que tá ali comendo porcaria o tempo todo. E é isso, quis trazer essa experiência pra vocês, porque eu sei que muitas mães podem sofrer dessa condição e se fala muito pouco disso, né? As pessoas têm vergonha, às vezes, não sei, de confundir com anorexia, bulimia. Às vezes tá acompanhado também de quadros aí, né, de bulímicos, mas muitas vezes pode ser só uma compulsão mesmo. E às vezes a gente ajustando alguma coisinha na nossa dieta, tendo a ajuda ali de um profissional, a gente consegue reverter e ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas agora eu quero saber de vocês, conta pra mim aqui nos comentários se você teve alguma experiência com compulsão alimentar ou tá sofrendo alguma outra questão aí no seu puerpério. Conta pra gente aqui nos comentários. E se você quiser ver mais vídeos aqui do canal, é só clicar nesse link aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!